Olá, minha gente! Eu sou Estela Zulay, educadora parental, fundadora e diretora aqui da Escola de Paz XD e bem-vindos a mais um programa Família é Tudo, gente. Espero que vocês estejam gostando aí das entrevistas, dos conteúdos e hoje eu trago aqui, olha, uma integrante essencial, todas são, né? Mas assim, hoje não existe tema que se fale mais no mundo aí fora, no mundo corporativo, no mundo da vida escolar, do que o desenvolvimento das famosas habilidades socioemocionais. Então hoje eu convidei a psicóloga, especialista em crianças e adolescentes, integrante aqui da Escola de Paz XD, a Dani Didio Calderon, para ser a nossa entrevistada, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre ela, para a gente bater um papo, fofocar um pouco, né, Dani, aqui no ar. Com certeza. E para ela contar um pouquinho para vocês também desse trabalho que ela faz aqui dentro da Escola de Paz, ajudando os pais a desenvolverem as habilidades socioemocionais deles ou dos filhos? Ah, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Tá bom. Bem-vinda, Dani, obrigada. E é um pode prazer dar o seu oizinho aí pro pessoal, então. Oi, é um prazer estar aqui. Ainda mais para falar de um assunto que é meu xodó. Tá? Tenho que confessar. Eu não fiz nenhuma apresentação sua. Pode fazer você, ó, psicóloga. Você se apresenta, então. Tá bom. Eu sou psicóloga, já faz 12 anos que eu clinico. Eu atendo crianças, adolescentes e mães. Eu atendo muitos pais também em orientação de pais. Porque acho que a gente, quando trabalha com criança e adolescente, a gente tem que trabalhar com família, tem que entender o funcionamento da família e também acolher a família. Eu tenho especialização e formação em terapia cognitivo-comportamental, intervenções familiares, em psicopedagogia. E acho que é isso, a grosso modo. Não, você esqueceu de falar o principal, né? Que eu sou mãe. É. Eu sempre esqueço. Eu não esqueço, gente, porque enquanto isso meu filho já tá me ligando aqui. Eu não consigo esquecer. Mas na verdade, enfim. É piloto automático. Eu sou mãe do Guilherme, de 5 anos. Da Lívia, de 3 anos, e acho que essa é a maior escola que a gente pode ter. Com certeza. Acho que isso é um diferencial importante aqui da Escola de Paz, gente, que eu faço questão que todo mundo aqui seja pai e mãe, para entender a dor na pele, né? Porque por mais que a gente seja profissional, que a gente estude, que a gente tenha 550 formações, né? Na hora que a gente tá ali, no dia a dia, né, passando pelos perrengues mesmo que todo pai e mãe passam, não tem profissional que fale mais alto, né? Entre a emoção, a gente se pega errando e graças a Deus, porque só isso que faz com que a gente possa estar aqui batendo um papo com vocês. Mas Dani, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre essas questões mais profissionais, vamos falar um pouquinho de você, né? Tá bom. Você sempre quis ser psicóloga? É assim, aquela coisa de... Da onde surgiu isso, né? Porque dizem que psicóloga quer ser psicóloga porque às vezes quer resolver os próprios problemas com a família, né? Isso é mito ou verdade? Não sei, acho que pode ser os dois. No meu caso, eu sempre quis ser psicóloga, sempre mesmo. Sempre foi uma profissão assim que me chamou muita atenção. E eu acho que eu tinha uma coisa em mim, assim, que na escola, as minhas amigas já eram de confidenciar coisas. Eu tinha uma facilidade de guardar segredo quando eu sabia que era algo que não podia contar. Isso é bom saber, viu, gente? Eu percebia que eu era um bom ouvido. Mas eu também era uma menina, assim, sou uma pessoa que me cobra bastante. E também não sabia se isso ia ser uma habilidade, assim, se isso podia se tornar uma habilidade. Mas depois que eu fui pesquisar um pouco no ensino médio, eu vi que era a profissão, assim, que tinha tudo a ver comigo. Eu tinha muita vontade de... Aquela coisa de adolescente idealista, de transformar o mundo, ajudar as pessoas. Mas, na verdade, eu consegui juntar um pouquinho dessa minha... desse sonho com o que é a profissão na realidade do dia a dia. E aí, de cara, assim, no ensino médio, você já estava com isso na cabeça? Sim. Você fez ensino médio aonde? No Renascença. No Renascença. E que faculdade foi na? Eu fiz no Mackenzie. No Mackenzie. Como é que foi, assim, essa transição, né, o Colégio Renascença é uma escola, assim, de uma comunidade e tudo mais, né, que você provavelmente deve ter estudado sua vida inteira lá. Sim, só lá. Né? Como é que foi essa transição, essa mudança de uma escola, assim, bem familiar, pequena, para um universo aí totalmente, né, eu fiz Mackenzie, terceiro ano do ensino médio, na época terceiro colegial, né, eu fiz Mackenzie, gente... Eu não estudei em escola, assim, de comunidade, mas eu estudava em escolas menores, né? Foi um choque pra mim, porque no Mackenzie, tipo, ninguém sabia quem era a Estela.
eu tinha estudado em escolas, estudei na extinta Escola Dinâmica, depois fiz Palmares, e eu saí no terceiro ano para fazer cursinho junto, e o Mackenzie era do lado do Anglo na época. Eu tô entregando minha idade. E aí, gente, foi um choque para mim entrar num ambiente tão grande, né, onde eu podia faltar na aula, ninguém sabia que eu faltei na aula, né, muito louco isso. Então, como é que foi para você essa transição? Então é interessante isso, né? Porque na escola eu já gostava muito de pessoas. Então, na verdade, eu acho que no começo teve até aquela coisa, e agora, né? Como é que eu vou fazer para dar conta de tanta coisa? E assim, acho que quando comecei minha turma, eram 80 alunos na mesma sala. 80 alunos. Imagina, e acho que no Renascença devia ter no máximo 30 numa sala. Então, no início, assim, foi um choque, mas essa vontade, eu acho, de conhecer histórias das pessoas, diversos mundos, logo eu fiquei íntima daquela coisa de ter a sala lotada. E eu amei o curso. E quando você, durante esse tempo, né, que você fez o curso, você sentiu que ele funcionou para você também? Tipo, te melhorou como pessoa? O que você pôde aproveitar para você? Ou não pôde? Eu até te falo isso porque eu nunca fiz jornalismo, né? Falava pelos cotovelos, né? Mas quando eu comecei a fazer cursos de desenvolvimento humano, gente, aquilo me ajudou tanto a me enxergar, a me ver. Como é que foi esse processo para você como pessoa, como ser humano, né? Eu acho que tem muita coisa no curso que dá para aproveitar. E é muito bacana a gente tentar aplicar isso pra gente, porque a gente vai se tornar um profissional da área, né? Então acho que a gente tem que passar por isso. Eu comecei a fazer terapia logo na faculdade. Aliás, antes de entrar na faculdade, eu já comecei a terapia bem no início da faculdade. Mas eu também acho que, assim, as aulas dão aquela sensação de que você tem tudo, né? Uhum. Você se reconhece, se identifica com uma coisa, com outra, daqui a pouco você tem tudo. E eu acho que a faculdade está para dar uma base. E é na pós-graduação, numa especialização, que de fato você vai se aprofundar no que te interessa, na área que você vai trabalhar, que você consegue ali, acho que, aproveitar mais ainda os conteúdos que a psicologia tem pra gente, traz no dia, pra gente aplicar no dia a dia. Você fez pós em cognitivo, né? Eu fiz Comportamental. terapia cognitivo-comportamental. Daqui a pouco você explica o que é isso, porque eu realmente, assim, qual é a diferença, né? Mas em que momento você casou e teve filhos? Eu casei quando eu tinha 27 anos. Eu me formei de 23, acho que 23 eu me formei, 24 anos. Eu tive filhos com 4 anos de casada. Já estava mais ou menos uns 9 anos com o meu marido. Tive o primeiro filho com 31, a segunda com 33. Hoje eu tenho 36. Eu tive meu último com 38, dá tempo de ter mais, viu? Acho que não tá nos nossos planos. Eu tenho 4 filhos, aliás, né, gente? Pra quem tá me vendo hoje pela primeira vez aqui, eu acabo esquecendo que às vezes tem gente que não sabe, né? Mas como é que foi pra você administrar o casamento? São etapas, né? Assim, tipo, tem a profissional solteira, que namora, é uma, Sim, né? com certeza. Tem a profissional casada, né? E tem a profissional casada com filhos. Aí depois pode ter a profissional separada com filhos, pode ter a profissional casada pela segunda vez com filhos e enteados. São várias, assim, né, configurações. Mas, enfim, a sua configuração foi casada e depois casada com filhos. Sim. Como é que foi tudo isso na sua carreira? Acho que são muitos desafios, né? Na verdade, eu sempre quis ter uma família e sempre quis ter uma carreira. Eu acho que você saber quais são seus valores e o que você quer conquistar ajuda também a lidar com os desafios do dia a dia para gerir tudo isso. Não é nada fácil. Eu acho que é o que você estava falando. A gente, eu ser mãe, me ajuda a me colocar no lugar das famílias, né? E de outras mães, porque eu sei que a gente tem muitas demandas. Então, eu já sei que tem algumas áreas que eu vou deixar um pouquinho de lado, que eu vou falhar e que eu vou me cobrar talvez de investir um pouco nela, né, daqui a pouco. Mas eu, assim, para realmente me preencher, eu preciso de um trabalho e estar junto com a minha família, porque eu acho que são as duas coisas que eram meus grandes sonhos desde lá atrás. Mas quando eu era menina. Mas em nenhum momento você sentiu culpa? Assim, puxa, tô trabalhando muito, puxa... Todo dia? Todo dia? Eu acho que é muito difícil você não sentir culpa, porque também vem de encontro o seu dia a dia com as necessidades da criança e com o momento que ela está se desenvolvendo. Então você vê que
você tá trabalhando um pouquinho mais, mas seu filho tá mostrando ali naquele momento que ele precisa mais de você. Aí você fala, bom, acho que agora tá tudo bem, então eu vou abrir uns horários novos na minha agenda para atender. Aí a sua filha demonstra que tá precisando um pouquinho de você. Então é um samba, eu sempre falo que é um samba, que acho que a mãe, né, e sempre, eu acho que todas as famílias, né, alguns pais, enfim, depende da configuração familiar, mas todos que queremos estar presentes e participar da vida dos nossos filhos, a gente vai vivenciar essa dificuldade de sentir que a gente está se doando o suficiente. E eu acho que isso foi gritante, assim, eu, Estela, confesso que também, assim, você fala samba, eu falo que é tango, né? Porque pra mim o tango é mais difícil que o samba. Mas agora que eu tô aqui empreendendo escola de paz, né? E parece que a pandemia, eu tive a sensação de que a pandemia tirou muito do meu tempo, por mais que eu estivesse trabalhando em casa, com eles do meu lado, me tirou tempo deles. Meus filhos hoje reclamam muito, você está trabalhando muito. E aí, se meu filho teve uma queda no desempenho de uma matéria, eu já falo, sou eu, que eu fui empreender, que eu tô trabalhando. É uma coisa impressionante como isso acompanha a gente. Mas você acha que isso, na pandemia, a gente perdeu um pouco a noção na pandemia, Dani, desse tempo, né? Porque assim, gente, eu falo pro meu marido, não, de verdade, eu tava falando esse fim de semana. Eu falei, a gente trabalha juntos já faz tempo, né? Então a gente vinha para o escritório, aí a gente saía, ia almoçar em casa. Aí a gente voltava pro escritório, e aí dava umas 6h30, a gente saía do escritório, fazia um pit stop, assim, no botequinho da esquina, tomava uma cervejinha, um happy hour, ia pra casa, jantava com os meus filhos. E hoje, eu trago meu almoço pro escritório, o almoço dele eu como na mesa, em frente ao computador, às 3h30 da tarde, nem vejo ele comendo. A gente sai daqui, que eu nem vou contar pra vocês que horas que a gente tá aqui gravando, ainda vai gravar mais coisa com ela, com a Dani. E, gente, eu chego em casa... Assim, eu falo, oi filhos, e aí como foi seu dia? Já é o fim do dia. O que a pandemia fez com a gente? Fala pra mim. É difícil gerenciar tempo, né? Acho que é muito difícil e acho que é muito importante a gente saber claramente nossos valores para definir nossas prioridades. Eu acho que mãe boa, pai bom, que se preocupa, vai sempre se cobrar. Porque você quer estar presente, você quer acertar, e tudo bem. Acho que é um pouco mais fácil cuidar disso, de quando você quer acertar, de quando você busca dar o seu melhor, do que alguém que talvez não esteja bem, não consiga se encontrar aí nesse papel, né, de mãe e pai, e que infelizmente às vezes não sabe como estar presente e ajudar as crianças no seu desenvolvimento. E como estar presente e ajudar as crianças no desenvolvimento. Vamos começar contando um pouquinho dessa história aí para os pais que estão assistindo a gente. O que significa ajudar a criança no desenvolvimento? É mandar para terapia? Olha que pergunta, né, gente? Eu vou falar um negócio para você. Antes dessa pergunta, ó, o que é cuidar? Eu vou aqui anotar para não esquecer, né? É mandar para terapia? Cuidar. Ainda existe muito preconceito em relação à terapia? Quem vai para terapia é problemático? Porque eu tive uma filha que fez terapia, né? A minha mais velha. Gente, era assim, um caos. Tinha que marcar, não podia encontrar na sala de espera. E eu falava, gente, parece assim que tá fazendo um negócio do submundo, né? Tipo, não sei, as pessoas tinham vergonha, se cruzasse no elevador, eu cruzava, ai, meu Deus, eu falava, significa que você tá cuidando da pessoa, meu Deus, você tem vergonha de encontrar alguém no pediatra, né? No salão de beleza? Por que tem vergonha de encontrar olha só, hein? Existe ainda esse preconceito em relação à terapia, Dani? Se sim... Acho que mudou muito. Acho que a gente já conseguiu enxergar que a prevenção também é muito importante, porque às vezes você vê que a criança, o adolescente, ou você mesmo, como pai e mãe, tá com uma dificuldade e que é muito melhor tentar lidar com aquilo que é pontual e não deixar crescer, do que depois apagar incêndio. Porque a gente tinha uma ideia, né, até assim, que terapia era para apagar incêndio, às vezes vem ainda muito, né, muitos casos assim, ainda mais na pandemia, mas fica muito mais difícil, porque você tem que apagar incêndio e depois cuidar do resto, né? Se você tem uma consciência de que às vezes você de fato vai precisar de ajuda de um profissional, naquele momento, pode ser que seja só pontual, seja o momento da criança desenvolver algumas habilidades, você ter uma orientação como adulto, e as coisas comecem a fluir muito melhor. Eu acho que, pelo menos no Brasil, eu acho que a gente deu um salto enorme, que as pessoas têm muito menos preconceito. Quando você acha que foi esse salto, assim, por curiosidade?
Então, acho que nos últimos anos, mas a pandemia eu acho que ajudou a gente a entender que a saúde mental tem o mesmo valor que física. A gente está lutando aí, mas eu acho que a gente está conseguindo, os próprios profissionais, levar mais informação com as redes sociais. E isso traz aí uma ideia de que, na verdade, a pessoa é inteligente, esclarecida que busca ajuda. Ai, adorei Né? isso, gente. Agora, me explica um pouquinho, antes de eu continuar aqui, sobre a questão das habilidades socioemocionais, que eu quero falar disso. O que que é a sua pós-graduação em cognitivo comportamental, gente? Não, porque eu gosto de... Sabe por quê? A gente escuta o povo falando, não pergunta e finge que entende, né? E finge que entendeu. Eu não entendi, não. Eu sou completamente ignorante, então eu pergunto, né? Qual é a diferença dessa terapia cognitivo comportamental para o resto? Mas você sabe que uma coisa que eu acho a mais incrível é que quando você faz especialização, formação, enfim, os cursos em terapia cognitivo-comportamental, os professores dizem, você tem que contar para o seu cliente que é essa sua linha, como ela funciona, isso faz parte do trabalho. Porque como a intenção é ele estar ativo no processo, ele de fato estar com você, trabalhar a 4 mãos, a 6 mãos, 8 mãos, depende, né, qual é a configuração do trabalho, ele tem que entender por que que você tá, como funciona aquele ambiente, por que que você diz algumas coisas, por que que, então, aí o que que é a terapia cognitivo comportamental? Porque eu vou dizer, por que que você trabalha tanto com as emoções, com o jeito que ele interpreta as coisas, com a percepção dele do mundo, como ele age. Então, a terapia cognitiva comportamental é uma terapia que pensa o indivíduo como integral. Ela trabalha como você percebe as situações, quais as emoções que essas percepções, a percepção desencadeiam em você. O que que você faz disso? Como você age? E ela pensa que o indivíduo tem que se tornar o seu próprio terapeuta. Então, o nosso objetivo é desenvolver habilidades para que o indivíduo ande com as suas próprias pernas. Que ele vai, hoje na sessão a gente falou disso, mas ele vai conseguir aplicar ali quando ele brigar com o amigo dele. Claro, difícil, né, para uma criança, mas a criança vai crescendo, adolescente, até o adulto, vai conseguindo entender que o que ele falou lá no consultório, hoje online, né, ele pode aplicar na vida real dele. Essa é a nossa intenção. E essa coisa, você está falando, né, no decorrer da vida da pessoa, né, uma coisa que também sempre ficou na minha cabeça, assim, meio mistificada, né? Aquela coisa de você não conseguir depois se libertar de uma terapia, né? Como é que funciona isso? Isso não existe na terapia cognitiva comportamental. Porque o nosso objetivo, assim, na terapia cognitiva comportamental, o terapeuta tem que fazer uma avaliação do caso e montar metas. Então, o terapeuta tem as suas próprias metas. Né? Então, ele tem os desafios de lidar e desenvolver naquele cliente habilidades para dar autonomia para aquele cliente. Então, só vai ficar talvez anos em terapia, não vou dizer que nunca, porque tem casos e casos, alguém que possa ter realmente um transtorno mais difícil, né? Algo mais desafiador para lidar. Às vezes, algum transtorno do neurodesenvolvimento, que é uma questão para a vida toda, né? Mas quando são questões aí do nosso dia a dia, um transtorno de ansiedade, depressão, na terapia cognitiva comportamental, a gente não pensa em que você vai ficar dependente da terapia. E sim, realmente desenvolver habilidades para que a pessoa consiga aplicar na vida dela e consiga também saber o momento que ela precisa de ajuda de novo, se tá tudo bem, se ela tá tendo uma recaída. Então a gente também vai fazendo assim, geralmente uma terapia semanal e vai tornando menos frequente a terapia quando a gente vai vendo que o paciente vai evoluindo. Ai, que legal. Não, isso é super importante e super bacana. Agora aqui eu vou rasgar. Vou rasgar porque eu gosto de rasgar, entendeu, gente? Dani, muitos pais vão lá e querem que simplesmente, resolve aqui o problema do meu filho. Então, vamos mandar o filho pra terapia, o problema não é meu, o problema tá com meu filho, tá aqui, resolve, você é uma boa terapeuta se você resolver o problema dele, se você não resolver o problema, né? Pais, eu puxo todo mundo aqui, puxo o pé de todos os pais na cama à noite, porque isso acontece, né? Ainda acontece bastante, mas acho que é um desafio pra gente, enquanto profissional, psicoterapeuta, trazer as famílias, porque mundialmente tem muitas pesquisas mostrando que é muito mais eficaz, né, quando a gente traz a família para o consultório, a gente não deixa, assim, alguém que tem o problema naquela casa, né, a gente consegue entender melhor a dinâmica, trocar informações com mais frequência, isso dá muito mais resultado. Então, eu acho que como terapeuta a gente tem que desenvolver nossas habilidades para conseguir trazer os pais, os responsáveis e engajá-los no processo. Isso é um desafio. Aliás,
É por isso que a Escola de Pais XD existe, né, gente? Exatamente isso, para engajar os pais nesse processo de função educadora dos filhos, Não né? não é fácil pra gente, enquanto né, pai e mãe, aceitar que nosso filho tá com alguma dificuldade, porque muitas vezes a gente atribui, né, como você falou, a minha culpa que meu filho tá tirando uma nota vermelha. Então, assim, não é um processo fácil, eu entendo, mas eu também me coloco disposta a entender também as angústias desses pais, né, a ouvir, a empatizar, entender as necessidades, os valores. Porque eu tenho que ajudar aquela família da forma que ela funciona. Mas você chega a falar para os pais, olha, se você não participar, vai ser complicado, ou não? De primeiro momento não, mas eu de primeiro momento explico que a participação é importante, como que é essa participação. E se chegar assim no momento que eles não estão participando e eu acho que está prejudicando a criança, aí eu tento ter outro tipo de conversa. Mas o terapeuta cognitivo-comportamental também é preparado para entender quais serão as percepções, ideias e crenças dos pais para eles não estarem participando. Ai, gente, eu tenho medo de O terapeuta. que está por trás desse Não, comportamento? eu tenho medo de terapeuta, porque ela sabe, assim, terapeuta vai desvendando tudo, vai assim, tirando as cascas da banana, assim, vai descascando, É né? porque na maioria dos casos, trabalhar só com aquela criança e adolescente isoladamente, muitas vezes não é nem suficiente e nem positivo, né? Com certeza. Dani, então assim, a gente tá caminhando já mais pro final da entrevista e eu vou querer usar esse tempo que a gente tem agora para falar um pouco sobre as questões das famosas soft skills, as habilidades socioemocionais, que a gente fala aí tanto, né, sobre o mercado, sobre as profissões do futuro, sobre hoje, né, o mundo corporativo, quando vai contratar uma pessoa, já não olha mais para as hard skills dela, né, para aquelas formações tradicionais, fica muito mais preocupado em tratar da questão como empatia, espírito colaborativo. E hoje, gente, o novo ensino médio, ele trabalha isso na escola, né? Hoje a escola está focada em desenvolver as habilidades socioemocionais dos alunos. E aí, Dani, eu trago uma questão, e esse é o motivo principal por você estar aqui, né? Ocupando essa cadeira na Escola de Pais XD, que eu acho muito importante para alinhar com as famílias esse trabalho que a escola vem fazendo e que o mundo corporativo vem exigindo e que o mundo, de uma forma geral, vem exigindo, né? Vide aí, Will Smith, todas essas coisas que a gente vê acontecendo aí, Big Brother, quem é eliminado, né? Que habilidades socioemocionais tem aquele BBB porque ele foi eliminado, ou que ele não tem, né? Então, calma, eu perdi o fio da meada aqui, só, né? Volta, Estela, porque eu me interesso muito por esse tema, mas como é que faz? Essa é a minha pergunta. Para os pais desenvolverem as habilidades socioemocionais nos filhos, se eles não desenvolveram ainda eles, gente. O que são essas habilidades socioemocionais que os pais precisam desenvolver para que estejam capacitados ou pelo menos conscientes para que eles possam ajudar os filhos a desenvolver essas habilidades? Como é que faz? Como é que é esse caminho? E quais são essas, do que se trata? Habilidades socioemocionais. Defina-as, por favor. Tá, começo falando, acho que... Definição, tá né, bom. primeiro. As habilidades socioemocionais são aquelas habilidades que a gente usa no dia a dia, na vida prática, para lidar tanto com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com os nossos comportamentos, com as nossas escolhas. Se a gente faz escolhas e tem decisões responsáveis. Por exemplo, empatia, persistência, resiliência, tudo é aprendido, é construído. Isso são algumas habilidades socioemocionais. São as habilidades que eu tenho que ter para gerir as minhas emoções e avaliar o meu comportamento. São habilidades que eu tenho que desenvolver para lidar com as emoções e comportamentos do outro e viver em sociedade. Seja na escola, seja nas amizades, seja na família, seja no trabalho. Por isso que hoje as empresas vêm com esse foco. Porque são habilidades que eu preciso todos os dias para resolver os desafios da minha vida. E aí, nós pais, né? Como é que a gente faz pra gente desenvolver essas habilidades socioemocionais? Porque é impossível, gente. Uma vez eu quase briguei quando chegou com uma pessoa que estava trazendo o método pra cá, né? Uma pessoa de gestão educacional, falando, vendendo aquele tema para as escolas, né? Eu levantei assim humildemente, falei, mas desculpa, e os pais?
né? Porque, a gente tá falando de empatia. Filha, eu falo, meu lema, empatia começa em casa no banheiro, gente. Acabou o papel higiênico na sua vez, você vai lá e repõe aquele rolo de papel higiênico pensando no próximo que entra. Tanto que na minha casa é assim, né? Gente, cadê a empatia? A gente já sabe que não repôs o papel higiênico no banheiro, né? Então, aí você pega aquela Mas você imagina você, um grande líder de uma empresa multinacional, que não você não tiver empatia. Papel, não tem empatia. Pra mim, empatia começa em casa. Né? Eu falo, não adianta lá, prova de empatia na escola, né? Maravilha, espírito colaborativo, você tem que fazer, né? Faz rotatividade lá, hoje é seu dia de tirar o lixo, de limpar. Mas aí chega em casa, né? Joga o tênis pra cima e pega quem quiser, né? Joga a roupa pra cá, outra pra lá. Eu vou contar um segredo pra você. Eu nem vou falar qual filho, não. Mas eu tive uma filha, gente, que ela fazia isso. Sabe o que eu fiz? Eu falei assim, juro pra você, Dani. Eu falei, ninguém recolhe uma peça dela. Ninguém lava uma roupa dela. Eu juro por Deus, eu me comi assim, deixou uma pilha, até que ela não tinha roupa pra vestir. Porque ela jogava no chão, falava, ninguém recolhe, eu vou fingir que eu não tô vendo. Essa filha hoje tá casada, ela é neurótica em lavar roupa, gente, vocês não têm ideia. Mas enfim, Dani, vamos falar então aí, como é que os pais fazem pra se salvar no meio dessa tormenta toda aí, deles terem que, num momento, né, de pós-pandemia, que é numa realidade, todo mundo cansado, todo mundo esgotado, todo mundo sem paciência. Que dicas você daria? Só isso que ela vai dar de dica aqui hoje. Para esses pais, né, conseguirem se trabalhar para poderem ajudar os filhos. Então, na verdade, primeiro que eu acho que a gente tem um desafio geracional, né? Assim, eu que tenho 36 anos, não fui criada aprendendo sobre emoções, porque os meus pais não foram. Então, acho que hoje em dia, quem trabalha com pessoas, quem trabalha com terapia, com cursos, sobre esse assunto de habilidades socioemocionais, precisa entender com o que ele está falando. Né? Você está falando com pessoas que não tiveram acesso a essas informações, mas que hoje a gente tem fácil acesso e informação de qualidade, com conteúdos que nem, muitas vezes, a gente precisa gastar, fazer investimentos altos. Né? Mas se a gente coloca nossos filhos numa escola que a gente acredita no que ela ensina, a gente precisa continuar isso em casa. Precisa ter coerência. Porque senão a criança vai ficar confusa e ela não tem referência para seguir. Então, eu acho de um lado que as escolas têm que chamar um pouco mais os pais para perto e divulgar mais informação. Tem o lado dos pais que tem que buscar mais a informação, porque tá aí, né? A gente tem. De várias formas e... Tá aí não, né? Né? Tá aqui, né, gente? Então, mas aqui é pra quem quer aprender, assim, de verdade, né? Com certeza. Assim, quer realmente fazer a diferença na vida emocional da família. Com certeza, não. Aqui é quem quer ser de verdade, fazer acontecer, transformar pra ser feliz, gente. É isso. O resultado volta pra aquela pessoa, né? Assim, é muito louco, porque às vezes você vive um inferno em casa, né? Um inferno, a sua vida vira um inferno. Quando você não tem paz na sua casa, gente, a vida vira um inferno, né? É tenso, você não tem prazer de voltar pra casa do seu trabalho, tem medo de abrir a porta de casa. Tem gente que quer fugir de casa. Ô, Pedro, você tá aí, eu tô sentindo uma identificação. Pedro, sempre entrego ele aqui nas entrevistas. Ele faz hora extra aqui, sabe? Vou contar pra mulher dele. Não, tô brincando, coitado. Mas enfim, né? E, gente, eu falo que conhecimento é saúde, é bem-estar, traz tranquilidade. Então, o que a gente se propõe a fazer hoje aqui na Escola de Paz, com todos esses profissionais, né, juntando tantos temas desafiadores, é trazer bem-estar para aquela família, gente. Quanto mais você sabe, mais você domina dos assuntos, mais você entende do que se trata, o que está acontecendo na sua casa, mais qualidade no relacionamento com seus filhos você vai ter. Vai ter condições de conversar, dialogar, entender o que está acontecendo, né, Dani? Sim, e assim, né, todo mundo tem necessidade de ser aceito, todo mundo tem necessidade de pertencer, todo mundo quer se sentir amado. Então, adultos, crianças, adolescentes têm necessidades parecidas, claro, adequando às idades, ao desenvolvimento, mas está todo mundo precisando de conhecimento e de informação. A criança que hoje está ali, né, cheia, com sede de conhecimento, ela vai ser o líder lá da empresa que a gente vê hoje, né, e que a gente lá como adulto reclama que ele não tem empatia, que ele não consegue se comunicar. Então, a gente tem que pensar que é a hora de investir desde que nasce. Não. Porque isso é um processo, tá na barriga, né? Antes.
Eu também acho. Eu acho. Eu acho. Mas na criança, eu digo, porque no adulto eu também acho que é antes. No adulto é antes, Eu mas também as pessoas vão já quando tá, né, assim, cuida daquela... É muito louco, porque hoje tá todo mundo focado naquele momento da gestação, Com certeza. né, faz 30 cursos de como dar banho no nenê, como põe pra dormir, pra rotar, tem curso aqui também disso, tá, gente? Mas, tipo, tem aquela fase daqui que eu como, o que eu não como, né? E aí, eu falo, gente, mas ninguém investe no depois, aquela criança vai crescer. E na verdade, se a gente for pensar, a conexão tá desde a barriga mesmo, ou talvez ali no seu planejamento, no seu desejo de ter aquele filho, Certeza. né? O que você pensa a respeito da criança que você vai ter, ou quando você não planeja, mas como você recebe a notícia, como você recebe essa criança. Tudo é como você se conecta e como você reage. Mas você falou dos pais, né? Eu sempre digo para os pais no consultório, nos cursos, o melhor investimento é autoconhecimento. Porque assim, se eu não reconheço em mim, se eu não desenvolvo as minhas habilidades, é muito difícil, não vou dizer impossível, porque é muito difícil que eu consiga ajudar o meu filho a se desenvolver. Porque eu preciso entender, reconhecer em mim uma emoção para empatizar com a dele. Eu preciso de calma, eu preciso estratégia para lidar com um assunto que está pegando fogo na minha casa, para pensar em novas estratégias. Gente, né? O que eu vou fazer com esse problema? E isso é habilidade socioemocional. Daí vocês já entendem o que vem pela frente aqui na Escola de Pais, né? Vários pocket cursos, pocket palestras, cursos online, ao vivo, palestras ao vivo, com essa mestra maravilhosa. Não é gostoso? Dá pra ficar... A Dani fala tão gostoso, né, gente? Os dois estão ali assim, assistindo. Porque é importante dizer que senão a gente vai ficar naquela educação que é só punitiva e que hoje não cabe mais para as crianças com acesso à informação que eles têm com a tecnologia. É um perigo, né? Exato, e que aí não cria conexão, não cria vínculo, fica todo mundo desgastado. São pequenos ajustes, muitas vezes na comunicação, na identificação das necessidades de cada um, na identificação das emoções, que mudam o dia a dia de uma forma tão significativa que eu me emociono lá no consultório. Eu tô vendo que ela tá emocionada aqui, eu tô quase ficando emocionada também, gente. Infelizmente a gente tem que acabar a entrevista, mas para deixar um gostinho para vocês aqui, gente, de sentirem à vontade, né, de se sentirem à vontade e de terem vontade de aprender mais. Essa é a ideia, né, dessas entrevistas, porque no final, #família é tudo pra gente, gente. É tudo mesmo. Se a gente não tá bem com a nossa família, por mais que a gente abstraia, aquilo vai, né, trazendo um peso no nosso dia a dia, né? Que a gente pode estar super bem no trabalho, a gente pode estar super bem em tudo, mas se a gente não tá bem com a nossa família, não estamos completos, né? Então, voltar para sua casa tem que ser lugar de paz, né? Exatamente. E mesmo quando teus filhos crescem e eles saem para a vida deles, porque eu já tô nessa fase, né? É muito bom você ter uma conexão, você ter eles voltando para sua casa, vindo para sua casa, se comunicando, tendo um relacionamento verdadeiro, né? Então, olha, Dani, super obrigada por essa entrevista. Obrigada eu. Muito obrigada por aceitar o convite em fazer parte aqui da equipe da Escola de Pais XD. Prazer é meu. E olha, gente, fiquem super ligados, porque vem muito conteúdo bacana pela frente, com todos os profissionais da Escola de Pais, inclusive com a Dani, que terminando essa entrevista vai deixar uma pocket palestra e um pocket curso gravados sensacionais. Então, fiquem super ligados, conectados no nosso site, www.escoladepaixsd.com.br. Corram aqui no YouTube, se inscrevam no nosso canalzinho aqui, ó. Clica aí, se inscrever. Aí tem um sininho, você aciona esse sininho que é o lembrete. Por quê? Porque cada vez que tiver alguma coisa vindo pro ar, você vai receber um lembretezinho. Ó. Escola de Pais, opa, preciso aprender, preciso estar ligado aí que eu quero me conectar bem com meu filho. Então, se inscreve aqui no canal, acompanhem o nosso trabalho, porque a gente tá aqui para construir um mundo melhor. Um mundo melhor a gente faz com pessoas melhores. E pessoas melhores a gente constrói aonde, Dani? Dentro de casa. Com certeza. Né? Nas famílias. Então é isso, gente. Valeu. Obrigada, Dani. Obrigada a vocês, gente, Stella. Até a próxima. Tchau, tchau.